Olá, ora, muito boa noite. Aqui estamos novamente para mais um Bora Dançar. Ora, já sabes, para todas as quartas-feiras, às 11, aqui estamos. Hoje, com a assistência técnica do Vítor Duarte, em substituição aqui, do nosso saudoso Vítor. Ora, então, hoje temos a 14ª emissão do nosso Desfrutando Tango, que é a rúbrica que nós fazemos com a escola A Todo Tango. Então, a 14ª edição de Desfrutando Tango, que vos traz sempre um bocadinho sobre o tango, para a promoção deste género para o nosso país, é feita em colaboração com a Escola A Todo Tango e, naturalmente, com os professores, para Sónia Aires e Paulo Bernardo. Olá, muito boa noite. Olá, muito boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado por estarem aqui mais uma vez. Estar aqui outra vez. Ainda bem. 14ª edição. Quem diria? É verdade. Tendo em conta que isto é mais ou menos para mensal, né? Já passámos para um ano, já andamos aqui para nestas andanças já há algum tempo. Ora, e então o tema que vocês nos trazem hoje? Ora, então o tema para hoje, eu acho que é um tema muito interessante e vamos ver que estão intimamente ligados, que é o tango e o cinema. Não só o tango no cinema, mas como o tango e o cinema acabam por evoluir juntos na cultura argentina, na Argentina, como duas expressões culturais que acabam por se misturar. E acho que é um tema bastante interessante. E com expressão no mundo. E com expressão no mundo, sim. E a importância também do cinema na divulgação do tango pelo mundo, por sua vez, também tem essa importância na sobrevivência e na evolução do tango. Então, são as duas coisas que como se influenciam uma à outra. E como o tango também influencia o cinema. É muito curioso como estão intimamente, duas formas de arte intimamente ligadas uma com a outra. E como o Paulo gosta de referir muitas vezes, as personagens cruzam-se e são sempre as mesmas. Sim, sim. Nós andamos aqui há 14 edições e acabamos, muitas vezes, os personagens vão se repetindo e vão sendo sempre, pronto, como a Sónia também disse aqui, são sempre os mesmos, mas às vezes em papéis diferentes e olhamos para eles em perspectivas diferentes. Então, eu como é hábito, eu vou começar fazendo um bocadinho numa perspectiva histórica, não é? Começo pelo princípio e vamos evoluindo e depois a Sónia vai fazendo alguns comentários aqui em alguns momentos. Só alguns momentos, não me dás mais do que isso. Não, nos momentos que achares relevante, não é? Mas pronto, eu faço aqui a parte cronológica. O engraçado é que ele ainda te leva a sério. O que convém, não é? Para manter... Sim. Dá jeito. Exato. Então, vamos começar pelo princípio. Vamos começar por 1895. 1895, fim do século XIX, com os irmãos Lumière e a criação do cinema. Portanto, temos aqui 1895, é o ano oficial, do surgimento do cinema, e curiosamente temos aqui uma data também, 4 de julho de 1896, em que é passado publicamente, pela primeira vez, um filme em Buenos Aires. Okay. E isto aqui já nos mostra um pouco, não é? Um ano depois, ou se calhar menos de um ano depois, já é apresentado e também realizado o primeiro filme em Buenos Aires, na Caixa Florida, em Buenos Aires, que apesar de ser uma rua relativamente estreita, era uma avenida importante nesta época, e num cinema nessa rua em Buenos Aires é passado o primeiro filme em 1896. E é realizado também um primeiro filme, neste caso um filme político sobre a Revolução de Maio, ainda não ligado ao tango. Mas nestes primeiros filmes, logo aqui nestes primeiros filmes, ainda estamos a falar de cinema mudo, completamente mudo,
nos filmes depois que são realizados na Argentina, a partir daí, o tango passa a ter já um papel muito importante. E muitas vezes, mesmo os primeiros filmes mudos, curiosamente, são feitos a partir de tangos. Portanto, há um tango, há uma história do tango, e os primeiros filmes mudos aparecem como uma representação da história daquele tango, à volta daquele tango. Há um nome que se destaca já nessa altura, um José Agustín Ferreira. Portanto, este Ferreira soa muito nacional. José Ferreira, portanto, José Ferreira. Que é dos primeiros realizadores e dos realizadores mais importantes depois no cinema argentino. E aqui ainda em cinema, em filmes mudos. E há filmes /tangos, não é? Porque depois o filme acaba por ter o nome do tango. Perdón Viejita, Organito de la Tarde, Muchachita de Arrabal. São alguns destes nomes que aparecem nesses filmes mudos. Ora, Mas de que forma é que o tango aparece? Não é? Ou seja, o filme é mudo, não se ouve. Aí está Como uma aparece questão muito, muito interessante. Como alguém dizia, o cinema na realidade nunca foi mudo. Porque a acompanhar esses filmes, que o filme era mudo, mas a experiência de quem estava a assistir não estava a assistir um filme mudo porque havia música ao vivo. Exato. Porque havia ali música que era tocada. E se fosse num cinema mais pequenino haveria um pianista. Em cinemas grandes, nos grandes cinemas, havia uma orquestra. Portanto, os filmes eram acompanhados por uma grande orquestra. Ou seja, havia banda sonora. Havia banda sonora, sim, exatamente. Antes dos atores para terem som, havia já o conceito para a banda sonora. Portanto, eram os filmes com música ao vivo. E os intervalos também, acompanhados de música ao vivo. Havia às vezes aí, depois havia outra. E nós temos duas personagens bastante importantes, Pugliese, Osvaldo Pugliese e Horácio Salgado, que eram pianistas, já na altura eram pianistas e depois mais tarde tiveram as suas grandes orquestras. Eles acompanhavam esses ditos filmes mudos ali na zona de Almagro, Vila Crespo. Portanto, foi o início de carreira para muitos daqueles que seriam grandes estrelas. Eu a esses, ao Osvaldo Pugliese e ao Salgado, acrescento outros, Roberto Firpo, Júlio de Caro. Muitas estrelas começaram por aí. Por este trabalho de acompanhar os filmes com música, sobretudo com tangos. E era de tal forma que às vezes os filmes internacionais, isto é aquelas tais mesmo filmes estrangeiros, vai lá os filmes estrangeiros, filmes franceses, filmes alemães, acabavam por ficar com uma banda de sonora de tango. Porque mesmo o filme sendo estrangeiros, a banda sonora em Buenos Aires era traduzida para tango. Podemos pensar que era uma dobragem da banda sonora dos filmes que eram apresentados em Buenos Aires. Acho que é uma curiosidade interessante. Portanto, nesta época de filmes mudos, o cinema na realidade nunca foi mudo e a música teve logo ali uma importância muito grande e o tango uma importância também muito grande. Quer como este viveiro que vieram a ser grandes artistas e grandes estrelas do tango, como na própria divulgação popular do tango. E pronto, e foi esta fase dos filmes mudos, produção argentina com filmes sobre temas de tango, filmes estrangeiros que eram apresentados, levavam também com uma banda sonora de tango, que era para ficar mais perto da cultura local. Curiosamente também ainda, estamos ainda antes do evento sonoro, portanto antes dos anos 30, estamos ainda até aos anos 20. Há um filme de 1921, e vamos agora aqui para o cinema internacional, realizado nos Estados Unidos por um senhor chamado Rex Ingram, que são Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Exatamente. Pronto. É um filme mudo. Porque é que estamos a falar deste filme? Porque este filme vai ter um ator, que é o Rodolfo Valentino, que tem uma cena em que ele aparece vestido de gaúcho, com as suas calças de gaúcho, que tem uma história curiosa também. Essas calças também têm uma história curiosa, mas deixamos para outro dia. Não, agora tenho que contar. Aquelas calças largas dos gaúchos argentinos, reza a lenda que foi um surplus, um excesso do exército turco. Ok, pois.
Por isso é que elas têm aquele formato de babucha de O Aladino. calças largas. Exatamente. Uma calça Aladino. Foi um excesso, um carregamento de excesso de que depois pegou a moda. Pronto, Isso faz, não sei até que ponto isso faz lembrar aquilo para quando nós falámos sobre a cor que se passou a associar ao tango, Pois, exatamente. também para resultou. Alguém que tinha um excesso de tecido de uma cor que ninguém comprava e que foi para esta época também. E que não era vermelho. E que não era vermelho. Exatamente. Era laranja. Laranja. A laranja. Por isso é que a nossa escola tem aquela cor. É color tango. Bom. Ou seja, estamos no 14º, para muitas histórias, para Já ver lá passaram para por trás, aqui. Sim. que quem nos acompanha aqui, mas que até mesmo em modo para podcast, não é? Para que estamos em todas as plataformas, É verdade. aqui, esta rúbrica, o para Desfrutando Tango, está aí para nessas plataformas. Por isso, para procurarem nas plataformas para podcast que vão encontrar. Spotify, nos podcasts da Apple, na Amazon. E estamos Então- muito contentes porque tem um feedback fantástico. Sim. Tem bastantes downloads. E pronto, isto está lá sempre. Podem ouvir em qualquer momento, no carro, numa viagem. Ouvem assim umas histórias. E ver para sobre a cor para laranja. Sim, exatamente. Ora, e então? Pronto, então, e estávamos O aqui a Aladino falar estava em cena. Então aqui desviei um bocadinho, porque o Rodolfo Valentino, não é? Que era um senhor com muito bom aspecto e com muito boa presença, não é? Aparece, então, vestido de gaúcho, no filme, numa cena em que ele acaba a dançar tango. Portanto, é uma cena num bar, estamos num filme mudo, portanto, terá a sua banda sonora de tango, mas ele aparece. Aquilo é assim, um bocadinho rude, porque a menina está a dançar com o outro. Ele chega lá, afasta-os, separa-os, o outro não gosta disso, portanto, tenta atacá-lo, mas o Rodolfo Valentino dá-lhe uma pancada que o tira do caminho. Então, dança muito bem com a menina. O público adora o que vê, portanto ele é um herói, aplaude e acaba tudo em grande e acaba com um beijinho, acaba a beijar a princesa. Portanto, esta cena entrou no imaginário Exatamente. de todo o mundo. Estamos a falar de 1921. Este filme foi um sucesso, foi um dos maiores sucessos do cinema, de sempre, portanto, de sempre, da altura, naquele momento, mas de sempre está na lista dos grandes sucessos de bilheteira. Obviamente temos que pôr as coisas em perspectiva, não é? Mas para aquela época foi um grande sucesso, portanto espalhou-se por todo o mundo, toda a gente o viu, e foi à conta deste filme e dessa cena do Rodolfo Valentino a dançar o tango vestido de gaúcho, que o tango tem o seu primeiro boom, vá lá, o seu primeiro craze, estas palavras em inglês, a primeira loucura sobre o tango, que invade Paris nos anos 20, nos loucos anos 20 da Europa e Paris e por todo o mundo, e espalha-se muito à conta deste filme. Portanto, temos aqui o cinema a influenciar a história do tango. E tendo em conta que as primeiras imagens que são assim divulgadas em grande escala vêm desse filme, qual a relação que nós, hoje, passados para 100 anos, temos de quão fiel seria aquela dança relativamente à prática da altura? Dado que, provavelmente, acaba até por ser um dos poucos registros que provavelmente vamos ter também. Sim, vai havendo... Ou seja, para quão ficcionado é... Não é? Não sei se poderemos dizer... Sim, terá algo de ficção ou pelo menos movimentos adaptados à altura, ao momento, não é? E ao lado cénico. Sim, não é? era isso que eu aquele ia dizer. drama, não é? Toda aquela entrega, os dois virados para o mesmo lado, aquelas coisas todas, não é? Há umas histórias curiosas sobre isso mesmo. Então, há uns filmes do Cachafaz a dançar, também muito antigos, e que aparecem em filmes quando apareciam estes bailarinos, e quando o Gardel aparece a dançar também, não é? E o Gardel, pronto, não era um bailarino. Este Valentino era um grande bailarino, não necessariamente de tango, mas isso vê-se na cena, que ele dança realmente e na cena replica passos que me parecem muito genuínos, mas lá está. Cortes, quebradas. Faz uns saltinhos incríveis e tudo. Mas coisas que ainda se usam, não é? Ou seja, que na realidade, em algumas exibições ainda conseguimos encontrá-las.
cortes, quebradas, saltos, pequeninos. Sim. Mas que lá está, mas que é exagerado e cénico, Pois, não é? Portanto, cénico. não seria um tango social, de repente assim, eles andam a saltar de um lado para o outro. E a mesma coisa nessa história do quando aparece o Cachafaz a dançar e por aí fora, em que lhe pediam que fosse rápido, para se ver mais rápido, para se ver mais, para ser mais espetacular, lá Claro. está, sempre para encher mais o olho. Portanto, há sempre um desvio. Muito bem. Mas há um Mas- desvio, mas apoiado numa realidade. Ótimo. Se dançamos assim na milonga, não. Não, hoje não, claramente não. Claro, para passado para 100 anos. Nestes Mas 100 anos. naquela altura, provavelmente. Uma pergunta interessante, isso que tu perguntas é interessante, portanto, a representação da dança, mas outra pergunta interessante é, passados 100 anos, e como é que o tango é representado no cinema, especialmente no cinema não argentino, no cinema estrangeiro. O que é que o tango representa? É normalmente representado no cinema, quando aparece nos filmes, às vezes em filmes que nem são sobre tango, não é? Mas que surge um tango, ou surge Claro. até há outro filme desses que vai ser muito importante depois também no futuro, já mais perto de nós. E basicamente aparece sempre, muitas vezes associado a Uma paixão. exatamente, lá está, paixão, emoção, algum machismo também, mesmo naquela uma atitude mais dominadora, entre aspas, ou seja, não é uma coisa que seja real, mas é o imaginário estrangeiro, Algumas pessoas. o imaginário estrangeiro E que de 100 fora anos do tango, não é? depois... Sim. Está Mas se demasiado mantém. presente. Claro, Está claro. demasiado presente. Portanto, entre 1921 e se calhar, vamos dizer já em 2021, essa visão se calhar não mudou muito. Esse imaginário estrangeiro à volta do tango Basta não pensar mudou nos muito. espetáculos de tango que Sim, viajam sim, pelo sim. mundo. Claro, Também claro. representam um bocadinho ainda esse imaginário da faca na Sim, liga, sim. rosa na boca. E eu vou, pois, sim, exatamente isso. Eu vou aproveitar este parênteses, não é? E pegar noutro filme já bastante mais recente, se não me engano, agora não tenho aqui a data, mas será de 90, creio eu, que é o Perfume de Mulher, que é o Perfume de Mulher com o Al Pacino. Exato. Sim, que foi um grande sucesso e que também apareceu, ele é um oficial do exército na reserva, cego, e depois tem uma assistente mais jovem, depois aquilo cria-se ali uma relação, e há uma cena em que eles dançam um tango, em que ele cego a agarra e lidera o tango e dança o tango, e pronto, não é quem vê não é um tango brilhante, quem está habituado, mas para quem não conhece muito, Já tem um marcou grande seu impacto. Tem um grande impacto mesmo. Eu creio que tem esse impacto pela emoção que transmite. Exatamente. Então as pessoas atribuem ao tango um lado extremamente emocional que depois, na prática, existe, mas que não precisa ser exposto ao mundo e que fica uma coisa em 12 minutos a 2. Eu estava com essa, em 1992, pronto, tenho aqui na 90, não falhei. Portanto, em quase 100 anos, não são 100 anos, mas são quase, o tango acaba representado um bocadinho com essa paixão, com essa coisa. Não há a cena de pancadaria, como há nos Quatro Cavaleiros do Apocalipse, mas ainda há uma cena romântica, há uma cena de sedução, há uma cena e no cinema estrangeiro, muitas vezes, nos filmes que não são sobre tango, em que o tango aparece muitas vezes nessa perspectiva. Que não é completamente falsa, mas se calhar é exagerada. Digo eu, mas isto digo eu, é a minha opinião. Pronto. Feito este capítulo, chegamos a fechando este parênteses, chegamos aqui a este ponto, então, que temos este filme mudo, com um acompanhamento de música ao vivo, que é uma coisa que se faz, voltou-se a fazer, não é? Não havia para aí como é que eram uns filmes do Harry Potter com a orquestra ao vivo e as coisas desse género, e a Guerra das Estrelas também com música ao vivo. Pronto, se calhar voltamos Aliás, um bocadinho a Carlos de Gulbenkian teve para vários ciclos, que passavam para no auditório, para a principal, Era Star Wars, não era? no grande muitos filmes. com a orquestra ao vivo, não é? Exatamente. Portanto, se calhar a Uma experiência orquestra de sinfónica ao 1920 vivo. do cinema mudo Claramente. não era assim tão má como isso. Se estamos a replicar agora no século XXI. Claramente. É uma coisa curiosa. Pronto,
Então, quatro Cavaleiros do Apocalipse, com o Rodolfo Valentino, responsável pela primeira grande loucura do tango na Europa e por aí fora. Em 1927, há o advento do tango sonoro. Ok, aparece o advento do tango sonoro, primeiro com um filme nos Estados Unidos, que é o Jazz Singer, o cantor de jazz, com o Al Johnson. E é o primeiro filme em que o som está sincronizado com o filme em si, portanto, em que se ouve, está sincronizado com os lábios, em que há som sincronizado. Óptico. Sim. O chamado som óptico. Pronto, som óptico. Em que temos a imagem e do outro lado é como se aparecesse a música. Pois. Que vai, e as falas, não é? Que Sim, vão conectando com o que está. E que está sincronizado, ou seja, o cantor canta e vê-se o cantor a cantar e está tudo certo. Vamos ver depois que é uma preocupação que não é uma coisa muito simples, para fazer, por isso era uma questão. Na Argentina nada disto existia ainda. Pronto, 1927, estamos aqui em 1927, ainda não. Mantínhamos ali o cinema mudo com os músicos a tocarem e fazerem o acompanhamento do filme. Ao vivo. Até 1930, que vão aparecer os primeiros filmes sonoros produzidos na Argentina. E lá está, os primeiros filmes sonoros produzidos na Argentina. São com som óptico, mais uma vez, como foi nos Estados Unidos. E são à volta do tango. E são aqui muito curiosos, eu vou aqui introduzir e depois vou deixar aqui para a Sónia, que são os famosos curtos de Gardel, que já aqui falámos, os filmes curtos de Gardel. Foram produzidos muitos, creio eu. Sim, uns 50. Uns 50 uns foram. 50. Sim. Aos nossos dias chegaram 10, aproveitaram-se 10. Mas isto tem... se eu permite-me interromper-te. Isto acaba por ser curioso, porque a forma como isto entra na Argentina... Porquê é que não chegou à Argentina mais cedo? Por uma questão financeira. Era muito caro e era preciso um patrocínio. Os Estados Unidos já tinham essas condições criadas. Era preciso alguém que patrocinasse este tipo de produção. O Paulo referiu aqui os tangos, as curtas de Gardel, mas antes disso fizeram pequeninos vídeos, não é? Pequenas filmagens com o som da cidade. Ok. O som da cidade em si também. Podia dar um contexto, não é? Sim. E isso existia. Então eles gravavam pedaços de canções, ou seja, não era um videoclipe completo, eram pedaços apenas. E foi feita esta experiência através de um senhor chamado Eduardo Moreira. Exatamente. O Eduardo Moreira precisava de apoio e foi buscar alguém muito conhecido, alguém com potencial financeiro muito próspero, que era o Francisco Canaro, um grande maestro de tango, que nesta altura já era conhecido e que depois se transformou numa das personagens talvez mais importantes, não reconhecidas, mas isso por outras razões, mas extremamente importantes ao nível de produção de discos, gravações, teatro, cinema, muita coisa. Então isto foi feito em parceria com o Francisco Canaro e eles andavam a tentar perceber quem seria a pessoa certa para os ajudar. E ambos optaram por Gardel. O Gardel. Sim. E assim surgiram estes famosos curtos. Que se transformaram em 10. Que ficaram 10. Isto é aquilo também, já aqui falámos, já fizemos aqui já um episódio sobre o Gardel e falámos isso. Então, qual MTV, não é? Aqui é a origem do teledisco. Porque é o conceito do teledisco, não é? É um curto em que há dois tipos. Há um em que ele é só um plano fixo. É um plano fixo em que ele está, em que se vê os guitarristas por trás e ele está em primeiro plano a contar. E depois há um segundo tipo que tem como um sketchzinho em que há um diálogo com o produtor, há um diálogo com um artista, e estes artistas são figuras como o Francisco Canaro, que a Sónia estava a falar, como o Henrique Santos Discépolo, que foi um grande poeta, há uma cantor, o guitarrista, portanto ele interage
antes da música interage um bocadinho, há ali uma troca de opiniões ou de coisas sobre o tango, assim, muito declamadas, assim, uma coisa assim muito... Há um muito engraçado que eu vi, aquilo é estranho, porque vê-se, eles começam a filmar e vêm os dois a caminhar em direção à câmara, mas depois parece que se arrependem. Isto ainda não está. Voltam para trás e voltam a avançar outra vez para a câmara, não é? Portanto, aquilo é uma coisa assim quase... E ficou assim. Chegou aos nossos dias assim. Há aquela hesitação de eles começarem a caminhar, voltarem para trás e depois arrancarem outra vez, caminham em direção à câmara, fazem o discurso, a apresentação do que vai acontecer e depois tocam os primeiros telediscos. Estas curtas de Gardel podem ser chamadas também enquadros de canções, eles também lhe dão um bocadinho esse nome. São pequenos enquadros de canções, foram 10, em que houve tangos, canções criochas, 2 valses e por aí adiante. E eles divertiram-se, acho eu, a fazer isto. Há aqui nisto dos planos fixos, há dois tangos que tiveram planos diferentes, que foi o Gira Gira e o Viejo Smoking. Okay. E nesses dois fizeram-no por cortes, cortaram a filmagem e vai-se ver o movimento, porque depois eles colam a película, não é? Voltam a colar, e aí estes dois são a exceção com o movimento. Isto está tudo no YouTube, se procurarem por Cortos de Gardel, Cortos de C-O-R-T-O-S em espanhol, de Gardel, vão encontrá-los, é fácil encontrar alguns e ver do que é que estamos a falar. E pode ser giro perceber porque é que não são curtas-metragens. Sim, porque tem 2 minutos, 3 minutos. Sim. Porque não tem uma história. Sim, exatamente, sim, claro. Porque não tem uma história. É um teledisco. É um teledisco. Os telediscos têm a história. Mais ou menos. Sim. E pronto, mas depois passaram a haver também longas-metragens sonoras à volta do tango. As primeiras também longas-metragens feitas à volta do tango não foram filmadas na Argentina. As primeiras não foram. 1931 foi o mesmo artista. Então, mas vamos voltar ali às curtas. Às curtas ainda não... Ainda não terminamos. Eu achei que já tínhamos acabado. Há uma curta muito interessante e que nos vai mostrar aqui um caminho e a importância do Canar, financeira, obviamente, mas a importância do Gardel e da visão que o Gardel tinha quanto à importância do cinema e quanto à importância do cinema para o tango, para a divulgação do tango argentino. E é uma pequenina conversa, porque foi uma curta, esta também a conseguem encontrar, em que filma o Canar e o Gardel numa conversa, em que eles... o Canar, eu vou aqui ler, que é para ver se a coisa sai bem. O Canar pergunta a Gardel, como te va, Carlos? E o Gardel responde, muy bien, hermano, muy bien. Dispuesto a defender nuestro idioma y nuestras costumbres, con la impronta do filme sonoro em Argentina. Então foi um bocadinho de publicidade, não é? Ou seja, isto consta que foi o Gardel que teve a iniciativa de acrescentar esta frase. Porque isto foi uma improvisação e ele, de repente, olha para a câmara e diz isto. Consta, não sei se foi um truque publicitário que o Gardel teve esta imaginação, mas consta que não estava escrito e que ele namora um pouco a câmara dizendo vamos investir no cinema e vamos investir no cinema de forma a transmitir a nossa cultura e a divulgar o tango. E é o mesmo Gardel que depois viaja para a França e vai ser em França que vai filmar as primeiras longas-metragens também à volta do tango. 1931, Las Luces de Buenos Aires, será esta a primeira longa-metragem. Neste filme aparecem tangos como Toma e Obligo e aparecem figuras como o tal Júlio de Caro, o Francisco de Caro, o irmão, Pedro Lawrence de Bandoneon, portanto grandes figuras, grandes estrelas que depois terão as suas orquestras. E isto porquê? Porque o Gardel, lá mais uma vez cá está ele, já tinha transformado o tango em tango-canção. Em tango-canção, sim. Por isso a importância desta personagem, não é? Deste interveniente da história. Inventou os telediscos, inventou o tango-canção, não é?
Sim, ele Tornou-se uma estrela de cinema de sonoro, não é? Do tango. foi internacional, Sim, sim. não é? Ele, além de, mais tarde nós vamos perceber que ele, além de internacional, ele decide o que e com quem gravar. Pois. Tem estes cortes com o Moreira e com o Canaro, e foi aquele que agarrou nos poemas, nas letras dos letristas, e transformou na sua marca, na sua identidade, que foi o Tango Canção, que nós conhecemos hoje. E depois acabou por ser divulgado no cinema. Então, em Paris, ele vai aqui entre 31 e 33, ele vai filmar quatro filmes. O primeiro é este, Las Luces de Buenos Aires, Melodia de Arrabal, Silêncio e Espera-me. Quatro filmes, que são um sucesso. Curiosamente, são um sucesso internacional. Em Buenos Aires não foram assim muito bem recebidos. E curiosamente, há aqui um texto, agora vou fazer como a Sónia. Eu vou ler, mas eu acho que é muito curioso que alguém enviou esta mensagem ao Gardel em 1931, um amigo, um suposto amigo, portanto ele estava a fazer estes filmes, e diz algo como, larga las gringadas, portanto, deixa essas gringadas, que serão muito bonitas. Pero, bem, este meu espanhol, desculpem. Queres que eu leia por ti? Perdão. Estou a assassinar isto tudo, mas acho que dá para perceber. Pero que nosotros no las concebimos cantadas por vos. O Afonso pode fazê-lo, quer dizer, ele não, tem ali a salsa. Deixa estar, que é para ser rápido. No profanes, hermano, las cosas nuestras que te dieran gloria y guita, alternándolas con esas macanas franco-napolitanas que não nos interessam. Pronto, algo assim, portanto, aquilo que ele está a fazer não é nada, não interessa para nada, são gringadas. E essas gringadas é porque são estrangeiros, vêm para da América exatamente, do Norte. estrangeiro. Tu querido Buenos Aires, la calle Corrientes, la cortada, los burros, os burros são os cavalos, são as corridas de cavalos, los burros, el tango, la milonga, esa es tu vida, tu verdadera vida, no le demás. Não, perdão, desculpem. Lo demás es grupo, portanto, não importa. É curioso também que este tem aqui lunfardo e tem aqui umas expressões muito, muito curiosas. Abrir-te dessas coisas raras e algum dia me lo vas a agradecer. Ele não abriu dessas coisas raras e foi um grande sucesso. A verdade é essa. E pronto. Então, isto foram os filmes em França. Sim. Em França, ele gravou os tais 4 filmes entre 31, 32 e 33 com a Paramount. Em França, sim. Paramount. E foi tal o êxito que Paramount dos Estados Unidos o levou para lá. Está explicado. Okay. E então em 33... E em França ele gravou As Luzes de Buenos Aires, sim. O Dia de Arrabal, Espera-me, e uma curta de 22 minutos. La Casa é Séria. E depois foi quando ele foi para os Estados Unidos que tem o Volver, Por na Cabeça, Golondrinas, esses são os temas. Tango Silêncio, Eu Lia Como É Que Eras, Tango em Broadway. Sim, esses são os tangos que aparecem depois dentro dos filmes, não é? O primeiro, agora os filmes que ele filma nos Estados Unidos, ele depois tornou-se uma estrela de cinema e ele na realidade só pensava em cinema, desde o primeiro filme que filma, que é o Cuesta Abajo, depois tem o tal Mi Buenos Aires Queridos, depois há aqui uns quantos, El Día Que Me Quieras também já é muito famoso, tem alguns temas muito interessantes, já falámos aqui disso. E era de tal forma que aqui, este El Día Que Me Quieras, já falámos disso, quando passava o filme, o sucesso era tal que as pessoas aplaudiam, não é? Quando ele cantava, aplaudiam no cinema, e o operador tinha que voltar com o filme atrás, portanto ele cantava várias vezes, portanto aquilo passava várias vezes o mesmo... Mas como se fosse um encore? Sim. Obrigavam o maquinista do cinema, entre aspas, porque adoravam aquilo. Andar com o filme para trás para passar outra vez o bocadinho em que ele estava a cantar. Este é o dia que me quer. Agora faço-vos uma pergunta, porque nós não preparámos isto em conjunto para comigo. Então, para mim, para também... Isto é tudo para material novo, não é? Para como qualquer outro, para espectador. E agora faço-vos uma pergunta. Já aqui estavas para falar, para Carlos Gardel, que vira um ator para de cinema, e para até que ponto tanto a forma dele para cantar, e enquanto músico, e toda para a estrutura para musical para também,
seja para músicos e depois para a própria orquestração, que quando se faz música para o público, e o público agora passa a ter duas dimensões. Ora está presente, ora não está. Pois. Ora é em direto, ora não é. Para você, para até que ponto para vocês têm algum registro ou tiveram contacto de que começamos a entrar num momento-chave que para alguns músicos isto passa a ter uma influência? Sim. Eu agora faço música também para o cinema. Sim. Não sim. sou o Rodrigo Leão, porque isso pode demorar para dar aula algum tempo, entre aspas, né? Mas lá está, até que ponto isto começa a ter já outra para a relevância? Sim. Podemos falar numa pequena crise. Curiosamente, ao contrário, numa pequena crise, porque enquanto tínhamos o filme Cinema Mudo, nós tínhamos trabalho para os músicos. Ora, aí está. No momento em que deixamos de ter cinema mudo, já não precisamos de ter músicos presentes, só se quisermos animar o intervalo. Mas não precisávamos. Cada cinema, em todos os bairros, claro, teria um pianista, teria... Porque Era obrigatório. Sim, sim. Então aí pode-se gerar uma pequena crise a nível de músicos, mas ao mesmo tempo estamos numa década e ao longo dos anos vamos entrando aqui depois em 40, 50, em que se começam a criar orquestras. Não é? Então estes músicos começam a ter trabalho noutros orquestras sítios. maiores, portanto deixa de haver aquela orquestra de 4 elementos, passam Sim. a ser... Então começamos a ter os músicos que saem dos cinemas, não é? Que começam a tocar tango em cafés, numa primeira fase, e que depois dos cafés passam para as salas as chamadas milongas, os cabarés, os teatros e para as gravações do disco. E os discos, claro. Então criamos aqui dois públicos, não é? O público que ouve em casa, que compra o disco, o público que depois, mais tarde, vai aos eventos grandes com as orquestras no presencial, não é? Ao vivo, e é isto, Sim. basicamente. E isto depois é usado... Fez sentido isto que eu... Sim. se encaixa Claro na que sim. pergunta? E além disso, é depois usado também, ou seja, há filmes em que aparecia o tango, havia 2 tangos, e o produtor pensa, tenho aqui estes 2 tangos, vamos fazer um argumento e um filme à volta destes 2 tangos. Pois. E, quando o filme sair, sai também o disco. Portanto, há aqui uma questão de merchandising. Ora, aí está. E estava tudo pensado. Havia este modelo e havia outro modelo também. Tenho aqui este argumento, vou fazer este filme, preciso de 2 tangos ou 3 tangos para este argumento. Então encomendavam e havia um poeta e um músico que faria os tangos para o filme. Havia os 2 modelos. E outra vez, e havia as gravações que saíam mais ou menos ao mesmo tempo que os discos. E depois às vezes havia aqui confusões, não é? Que havia uns que devia ser o artista que estava no filme que gravava, mas nem sempre era. Havia outros que se antecipavam e sacavam a gravação antes da versão oficial e pronto, isto havia assim coisas. E depois ainda passámos à outra fase, não é? Que já não eram só músicos, quando entram os cantores. Sim, claro. Quando deixam de ser estribigistas e passam a ser cantores, que quando começam a ter muito protagonismo, vão ter que começar a cantar a solo com diferentes orquestras, não é? Porque começam um pouco também a tomar o lugar dos músicos. Então há aqui um processo evolutivo. Bom, o cantor, como mais um músico, não é? Mas que ganha um protagonismo. Sim, são estrelas. Porque ele começa a ser... O Gardel, não é? Fala-se de uma Gardelmania, não é? Pois. Porque foi de tal forma, na altura do seu último filme, que é o Tango Bar, em que ele canta o Por una Cabeça. Por una Cabeça. Não o Peru na cabeça. Exato. Não, isto é um jogo. Sim. Sim, nós temos assim aqui uma curta. Temos uma private. Uma private. Durante o nosso online, tínhamos... As vossas aulas online. Tínhamos em que também faziam... Exatamente, desculpa. Sim, as aulas de história do tango, que eram assim aulas de 2h30, bom, aquilo esticava-se. Não havia nada para fazer mesmo, as pessoas estavam em casa. Estávamos fechados em casa, então ficávamos ali de café. E houve uma vez que estávamos todos
incluído eu, e que se estava a falar sobre Gardel, e era a história de Gardel, e o Paulo dizia, peru na cabeça, peru na cabeça, peru na cabeça, e todos assim com um ar surpreendido. Mas que música é essa? Peru na cabeça? Do peru na cabeça. Então, no fim... Peru na cabeça. Então, todos a imaginarmos um peru na cabeça de alguém, não é? Mas sem falarmos, todos pensámos o mesmo. Já estou com calor. Bom, então, neste Tango Bar de 1935, o último filme do Gardel, Pôr-o na Cabeça, ele cantou aqui e é o último filme. Ele depois faz uma gira e acaba por morrer. Sim, não digas ainda que o senhor morre. Porque tens um exemplo fantástico, que é o Vierre Smoking, em que o tango é introduzido numa conversa. Pois. Ou seja, o Gardel, no Vierre Smoking, é um empresário que está com dificuldades financeiras e está bastante aflito e triste, e tem uma conversa com aquela que parece ser a sua secretária, e entretanto aproxima-se um amigo e que ele desabafa com o amigo a situação financeira em que se encontra, e o amigo olha para ele e diz-lhe: então, mas porquê é que não vendes o teu smoking? Ele já está velho, pode ser que consigas dinheiro vendendo o smoking. E ele justifica-se, dado todas as suas razões para não vender o seu smoking, e termina com uma canção, um tango-canção, que é o Vierre Smoking. Então, de uma conversa num filme entra um tango. Sim. E assim ia acontecendo. E todos estes filmes acabam por ser assim, são musicais, não é? Em que de repente ele começa a cantar. E a importância dele é fantástica, porque ele, quando vai para Paramount nos Estados Unidos, ele cria cláusulas essas que ele decide que repertório quer cantar, que filmes quer filmar, com quem quer trabalhar, e é aí que ele escolhe, em vez de escolher letristas conhecidos já, na altura, ele vai buscar o Lepera, com quem trabalha e com quem faz os argumentos. Alfredo Lepera. Sim, argumentos, tango e tudo isso. E pronto. Hoje vamos ficar aqui pelo Gardel, não é? E morre. Que cria aqui esta Gardelmania. Ele vai morrer aqui depois de fazer este Tango Bar, este último filme, antes do filme estrear. Portanto, ele estava muito entusiasmado, mas vai morrer antes do filme estrear. Jura-se uma Gardelmania, ele vai ser um herói nacional. Ainda hoje surge a expressão que sou Gardel, como és alguém que é extraordinário e que faz isso, que faz algo muito bem. Dizem que ele ainda canta cada vez melhor e por aí afora. As pessoas vestiam-se como ele, fazia tudo isso. Mas, atenção, uma coisa aqui. Estamos a falar de filmes sonoros, mas ainda não falámos do primeiro filme argentino sonoro. São tudo filmes produzidos em França e Estados Unidos. Ou seja, Gardel nunca filmou na Argentina. Okay. Filmou em França, filmou nos Estados Unidos, e ainda não falámos do primeiro filme sonoro argentino, que se vai chamar Tango. Pronto. Isso é um bom mote. Deixamos para a próxima. Muito bem. Bom, como sempre, fantástico. Sempre para aprendermos muito sobre o tango e todas estas histórias que nos levam para querer, para não só para saber mais, a querer para dançar, ainda não dançávamos, e a querer para ouvir. Ora, para ficarmos aqui com muitas referências, para irmos atrás, sim, para termos aqui YouTube, muita coisa para irmos atrás. Tudo isto existe no YouTube, é maravilhoso. Mesmo estes filmes têm o filme todo no YouTube. Acho claramente. Que é incrível. Somos uns privilegiados. É verdade. Bom, muito obrigado. A ti. Sónia Aires, para Paulo, para Renato, um grande abraço para a escola, para todo o tango, por nos trazer isto mensalmente aqui, a rúbrica Desfrutando o Tango. Hoje foi a 14ª emissão e, como já viram, já temos algumas promessas para breve. Então, muito obrigado. Voltamos para a semana para mais um Bora Dançar, aqui na Rádio Movimento, hoje com a assistência técnica do Vítor Duarte. Muito obrigado a todos. Hoje foi sobre tango. Para a semana vamos continuar com mais dança. Um grande abraço.
e bora dançar.